Amém, que bênção. Me perdoe a voz, gente. Tá difícil. O resfriado pegou de um jeito, mas nós vamos vencer, em nome de Jesus. Né, pastor? A temperatura caiu muito lá em São José dos Pinhais. Então, de um dia para o outro, de 18 foi para 2. Quantos gostam do frio? Você não sabe o que você está falando. Amém, glória a Deus. Na realidade, como eu estava hoje de manhã falando, mas deixa eu me apresentar primeiro, né? Então eu sou o pastor Júnior. Eu vou dar um pouquinho de trabalho aí para o pessoal do som, né? Mas eu sou o pastor Júnior da igreja Shalom em São José dos Pinhais. Sou discípulo do pastor Odilon. Caminho com ele há 30 anos. E ele é o meu pastor, né? Meu discipulador, meu pastor. Então é tão gostoso a gente poder ter essa história. Obrigado, pensa. E sou casado com a Andréia há 22 anos. Temos um casal de filhos muito abençoados. O João com 18 anos e a Júlia Raquel com 14 anos. E estamos vivendo um tempo assim tão gostoso como igreja, né, na cidade de São José dos Pinhais. Então, quando você for de avião para lá, quantos querem passear lá? Levanta a mão, deixa eu ver. Só quem levantou a mão vai, os outros não vão não. Eu estou oferecendo. É tão gostoso. Ah, irmão, levantou a mão aí, né? Então é gostoso. E o aeroporto, na realidade, não fica em Curitiba, fica em São José dos Pinhais, é onde eu moro. Moro a menos de 15 minutos do aeroporto hoje. Então são 10 anos que nós estamos em São José, depois de muito tempo ali com o pastor Odilon. E graças a Deus nós temos vivido o propósito do Senhor de uma maneira assim maravilhosa. Então hoje de manhã eu contei um pouquinho da história, mas hoje à noite, então não vou poder repetir, porque senão a gente vai acabar tomando muito tempo. E o fato de eu estar hoje aqui realmente é a realização de um sonho, porque eu só ouvia falar dessa igreja linda e maravilhosa. Não, eu acho que vocês não entenderam, eu vou falar de novo. É por causa da minha voz, né? Você não está me entendendo, eu vou repetir. Então, eu ouvia falar dessa igreja linda e maravilhosa. Ah, glória a Deus, agora eu me assustei. Depois de um louvor abençoado, de uma unção tão poderosa, dizendo que a igreja vem, eu falei, cadê a igreja? Mas, através da vida do pastor Ralph, a ida do pastor Gilson, pastora a Angélica e de alguns irmãos que estiveram lá. Pastor Antônio teve lá naquele? Não teve. Mas né? Pastor Eliane teve. Que benção. Esses pastores vocês têm pastores top. Diga para quem está ao teu lado: seu pastor é top, sua pastora é top. É demais. Tanto amor, tanto carinho. E através da vida deles, a gente ouviu a respeito do que Deus está fazendo nesse lugar. E realmente, os meus olhos estão contemplando algo lindo e maravilhoso. E hoje de manhã eu falei: vocês têm algo para trazer sobre a nossa vida, sobre a minha vida. Você tem algo do reino para trazer sobre a minha vida, para que eu possa levar para a igreja Shalom em São José dos Pinhais, porque é a igreja, eu digo assim, que mais, a igreja que, entenda, eu amo a igreja Shalom em São José dos Pinhais, então é a melhor igreja local que existe em São José dos Pinhais, é a igreja Shalom. Eu amo demais aquelas ovelhas, e sou muito amado também. Então para mim é um momento assim muito precioso do meu coração. E hoje de manhã, o que Deus começou a fazer na realidade foi trazer uma consciência de que já existe dentro de mim e dentro de você tudo aquilo que é necessário para que esta igreja, para que você possa cumprir o propósito de Deus, possa glorificar o Senhor, possa edificar a igreja e possa também gerar salvação de vidas em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Amém?
Então que eu e você possamos mergulhar nesse rio, que eu e você possamos verdadeiramente nos entregar a isso. E dentro daquilo que tem acontecido no propósito, hoje de manhã nós falamos um pouco sobre aquilo que eu acredito que é o discipulado, sobre aquilo que realmente faz diferença, que é essa questão do ser humano sendo transformado. Eu com as minhas emoções, com o meu ser, na realidade, ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, através da vida de alguém, isso é maravilhoso. E nós chegamos em uma vamos dizer assim, numa conclusão tão interessante, que discipulado nada mais é do que gente como a gente, cuidando da vida da gente para transformar a vida da gente. Profundo isso, né? Pessoas, seres humanos, que na realidade tiveram uma experiência de mudança e transformação com Jesus, e realmente se entregam a esse propósito maravilhoso, amar, a ponto de acreditar numa mudança e numa transformação genuína e verdadeira na vida da pessoa, porque Ele fez isso por mim e por você. Ele fez isso por mim e por você. A minha história de vida é muito ligada à história da Shalom. Vamos comemorar essa semana 30 anos de igreja, e eu estou há 30 anos com o pastor Odilon. Então, eu era um adolescente, tinha 14 para 15 anos de idade. Aí você faz as contas e já vai descobrir a minha idade. E eu sempre vivi esse contexto de igreja, sempre estive ao lado dele, a pessoa dele e o sonho, né, de Deus sendo realizado através da vida dele é muito especial para mim. Então eu estou muito ligado a isso. E uma das coisas que eu percebi quando fui para São José dos Pinhais, vão fazer 10 anos o ano que vem, é que eu precisava, na realidade, entender quem realmente eu precisaria ser para poder fazer. E nós temos dito que o discipulado não é uma questão daquilo que você pode fazer, mas a questão é quem é você. O ser é mais importante do que fazer. Quando você valoriza a pessoa por quem ela é, o que ela vai fazer depois, nada mais é do que o resultado da transformação do seu ser, de quem ela é. Pergunta para quem está do teu lado: você sabe quem você é? Você pode ter uma carteira de identidade com um número, você pode ter uma impressão digital, claro, você é único. Primeira coisa que você tem que entender, que você é único. Glória a Deus! Só existe um Júnior sobre a face da terra. Aleluia, Jesus, porque 2 eu acho que seria complicado. Mas você entende essa questão, você é único. Diga para a pessoa que está do seu lado: parabéns, só existe você. Você se alegra com isso? Você fica feliz com isso? Eu particularmente fico radiante. Não existe ninguém igual a mim. Meu Deus. Por isso que Ele me entende, porque só existe eu. Você entende? Por isso que Ele me conhece, Ele sabe cada detalhe de mim. Então, quando nós temos essa visão que Deus tem a nosso respeito, de quem nós somos, e aí então nós começamos a compreender que podemos viver a essência do reino num discipulado, olhando para cada discípulo que Jesus nos dá como único. Como único. E aí, sendo esse único, eu precisarei em Deus descobrir. E aí só vem pelo Espírito Santo como que eu vou me relacionar com essa pessoa, o que Deus vai fazer através da minha vida. E hoje à noite eu estou diante de pessoas que são fontes de transformação para a vida de outras pessoas. Você é uma fonte de vida eterna, sabia disso? Existe uma água do trono, uma fonte do trono que jorra, e você é esse canal para mudar a realidade de vidas de pessoas. Você crê nisso? Aí talvez você está dizendo: mas pastor, você não sabe o que eu estou vivendo, você não sabe o que eu estou passando.
E é interessante que nós temos esse sentimento dentro de nós. Você não sabe o que na realidade eu estou vivendo hoje. Ok, eu não sei, mas Ele sabe. E o fato de você estar aqui hoje à noite é porque Deus, Ele quer especificamente trabalhar, mover, mudar, desafiar você para uma mudança, para uma transformação, para uma realidade de reino que você nunca antes viveu. Então eu preciso compreender que esse relacionamento, esse processo, aonde nós estamos convivendo uns com os outros, vai transmitir a vida de Jesus, e nós falamos hoje de manhã sobre isso, nessa intimidade que nós podemos viver. Para quê? Para que eu e você a cada dia sejamos transformados de glória em glória. Amém? Você acredita nisso? Abra sua Bíblia em João capítulo 21, nós citamos hoje de manhã um pouquinho disso, a respeito de esse discípulo de Jesus tão querido, esse Pedro abençoado. João capítulo 21, eu quero começar um pouquinho trabalhando a respeito disso, falando, e nisso daí você vai entrando agora dentro de um contexto que é muito importante. Nós precisamos compreender que no reino de Deus eu preciso viver uma dependência espiritual para que haja uma transformação. Preste muita atenção. Eu preciso viver uma dependência espiritual para que haja uma transformação emocional e humana na minha vida. Eu preciso depender espiritualmente de Deus. Eu preciso, na realidade, ter a certeza de que quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu passei então, Gálatas 2:20, a viver não mais eu, mas Cristo vive em mim, porque eu estou crucificado com Cristo. E aí então eu começo a compreender que essa dependência espiritual vai me levar a uma transformação, através do quê? Através do vínculo, através da comunhão, através de estar junto com pessoas transformadas. A igreja é o lugar aonde existe a maior, eu acredito, possibilidade de mudança e transformação do ser humano. Amém? Você acredita nisso? Essa igreja reunida aqui, com certeza, se você olhar, ou se você perguntar para alguém que está do seu lado, perguntar: você tem algum problema para resolver? Eu acredito que 100% das pessoas vão dizer o quê? Então pergunte: você tem algum problema para resolver? Aí alguns vão dizer: o problema sou eu. Eu sou o problema. E essa é a questão que eu acredito que Deus quer mudar esta realidade na nossa vida, de nos acharmos um problema que não pode ser resolvido. Diga para quem está ao teu lado: tem solução para você. Tem solução para mim e para você. Quando então eu começo a entender que isso é uma dependência espiritual, e aí Deus coloca pessoas que são do mesmo jeito que eu, que têm as mesmas dificuldades que as minhas, as mesmas limitações, então eu consigo compreender que é gente como eu que vai me ajudar, pessoas como eu que vão me ajudar a chegar à estatura, a chegar àquele padrão de vida, aquele modelo de vida que Jesus estabeleceu para nós. Mas para isso, eu vou ter que compreender algo muito importante. Eu não posso ser independente, eu não posso estar desligado de fatores, princípios espirituais, para que haja mudança na minha vida. E Deus vai usar a gente como agente para tratar da vida da gente. Você percebe que para mim não é um conceito de um livro, mas é esse relacionamento. É muito simples.
Deus vai usar a gente como agente para tratar da vida da gente. Eu vejo Deus usando homens, eu vejo Deus usando mulheres, para trazer uma mudança na vida de homens e na vida de mulheres. Mas eles têm uma palavra de Deus, eles têm uma unção de Deus, eles têm a vida de Deus, eles têm uma dependência espiritual. E eu vejo que você está aqui nesse lugar hoje à noite para crescer nesse nível. Deus vai usar, Ele já está usando você como um canal nas suas limitações, com os seus problemas, com o seu olhar, às vezes não tão como o olhar de Jesus, para mudar a realidade da vida de pessoas. E aqui em João capítulo 21 nós vamos ver algo muito semelhante a isso. A partir do versículo 1 diz assim: Depois disso Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Pedro, ou Simão Pedro. Vou pescar. Esse Pedro que andava com Jesus, esse Pedro que na realidade ouviu sobre Jesus, esse Pedro, chega um momento, e você sabe o que aconteceu a respeito de Pedro, nós falamos sobre isso. Ele nega Jesus, e aí ele vai, por causa das frustrações, por causa das decepções. E eu vou dizer para você, querido, às vezes as pessoas dizem assim: eu não quero mais ter problema, eu não quero mais ter frustração, eu não quero mais ter as minhas expectativas frustradas. Tem uma solução maravilhosa se você não quiser mais ter problemas, decepções. Tem uma solução. Sabe qual é? Morre. Morre. Só isso. Não é? Porque morto, a pessoa diz: não quero mais ter problema, não quero mais ter decepção, não quero mais ter isso. Meu filho, só tem um jeito. Morre. Se ora, quantos querem ir para o céu? Levanta a mão. Quantos querem ir para o céu? Quantos querem morrer agora? Bonito, né? Vocês estão entendendo isso? Aí o Pedro, na mente dele, decepcionado, porque o cara, o que aconteceu? Puxa, eu pisei na bola com Jesus. E aí Jesus ressuscita, e ele fica sabendo que Jesus ressuscita, porque uns versículos antes, Jesus já aparece para alguns lá. Aí Pedro faz o quê? Vou pescar. Estou decepcionado, eu acho que ele não vai vir atrás de mim, o que ele falou para mim, eu acho que não foi uma verdade. Falou: vou pescar, vou abandonar, vou sair debaixo, preste atenção, vou sair debaixo da palavra que foi liberada sobre a minha vida, vou sair daquela dependência que durante alguns anos eu vivi acreditando, vou me desligar. E aí ele vai fazer aquilo que ele sabia fazer. O que Pedro sabia fazer? Pescar, vou pescar. É mais de uma coisa. Vou voltar a fazer aquilo que eu sempre soube fazer. A nossa tendência é exatamente essa. Quando infelizmente, por causa de expectativas e perspectivas da nossa vida, nos frustramos, a tendência logo é desanimar, abandonar e dizer: eu não quero mais viver ligado, eu não quero mais viver debaixo dessa cobertura, eu não quero mais viver naquela igreja, eu não quero mais estar lá porque hoje ninguém me cumprimentou no culto. Aqui não tem disso, né? O irmão Beicinho, tem o irmão? Não tem irmão Beicinho. A pastora não me deu um abraço. Se bem que nessa igreja aqui o pessoal é muito amoroso, bênção demais. O pessoal olha, cumprimenta, porque a gente vai em alguns lugares aí, a paz do Senhor, irmão. Nossa, que paz é essa? Não. O que acontece? A tendência é essa muitas vezes. Por causa de uma situação específica, nós logo queremos voltar àquilo que na realidade nós fazíamos, a vida que nós fazíamos.
E nós não conseguimos, muitas vezes, superar aquele momento, aquela circunstância momentânea de dificuldade. E aí é onde eu vejo essa dependência espiritual, através do vínculo com pessoas, nos dando capacidade de superar, nos dando a capacidade de olhar a circunstância como momentânea. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, essa leve, momentânea circunstância de tribulação, de decepção ou de frustração que você tem vivido, não se compara àquilo que Jesus vai fazer na sua vida a partir do momento que você tiver alguém do seu lado dizendo: vamos junto. Não tem esse negócio aí que a galera gosta de colocar, né? O TMJ, tamo junto. Lá a galera gosta de usar, tamo junto. Diga para quem está ao teu lado: tamo junto nessa. Talvez aqui você, como Pedro, resolveu pescar. Vou pescar, vou pegar. E o pior de tudo, leva uns junto. Não diz aqui que ele levou uns junto? Por quê? Você já viu que a igreja, é interessante que aí fora diz que os opostos se atraem, não é? Aí fora diz que na igreja os semelhantes se atraem. Você já viu como numa multidão um fofoqueiro acha um fofoqueiro rapidinho? Na igreja, não é? Um decepcionado no meio de uma multidão, mas acha um decepcionado rapidinho. Um magoado acha um magoado, mas... e já forma aquela célula terrorista, aquele grupo familiar da Al-Qaeda Gospel. Não, irmão, se eu estiver falando alguma coisa fora do contexto, eu sei, porque a gente é gente como vocês, e a gente viveu muito disso lá. Um decepcionado acha um no meio. Parece que marca um GE ali, já logo no começo, a saída. E aí começa. Pedrão foi um desses. Ele começou a sair debaixo da palavra. Ele começou a desacreditar daquilo que Jesus havia dito a respeito dele. Ele, na realidade, por causa daquilo que ele havia feito e por aquilo que ele não tinha feito, começou a guardar dentro de si certas coisas que começaram a distanciá-lo, e não apareceu ninguém até aquele momento cheio do Espírito Santo da palavra para dizer: Pedro, Jesus falou a seu respeito que ele iria edificar a igreja. Eu estou junto com você, Pedro. Você está entendendo o que é um discipulado? O que é uma dependência de Deus? Se você tem uma dependência espiritual, Deus vai colocar pessoas para dizer para você: vamos passar junto por essa. Quanto já tem alguém assim? Diga glória a Deus, eu tenho alguém assim na minha vida. Vamos continuar lendo, meu Deus, vamos lá. Eles disseram no barco, e eles disseram no barco, mas está difícil aqui. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro, e eles disseram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Não, desculpa, eles disseram: nós vamos com você. Nós vamos com você. Preste atenção. Pedro disse então: vou pescar. Pedro era um homem influente. Você é uma pessoa de influência. Aí Pedro disse assim: eu estou desanimado, estou cansado, a coisa está difícil para mim. Jesus ressuscitou, e antes que ele me pegue na curva, eu vou pescar. Antes que ele venha, eu vou pescar. Porque me parece que Pedro tinha uma consciência de que em algum momento Jesus iria aparecer e iria falar com ele. E aí os outros disseram que nós vamos junto com você. Mas naquela noite, ou então naquela pescaria, não deu nada. Por quê? Preste atenção. Porque Pedro não estava mais debaixo da palavra, da dependência, da autoridade, do governo de Jesus. Quando Pedro fala assim: vou pescar, ele está dizendo
quer uma vida independente. Não pega nada, não pesca nada. Ele disse: independência para a minha vida. Eu não quero, eu não acredito. Por isso que eu digo, quando nós temos uma dependência espiritual, nós vamos entender a autoridade que Deus vai colocar sobre a nossa vida. Nós vamos viver debaixo da palavra desta autoridade sobre a nossa vida. E aí sim nós vamos, na realidade, ser prósperos. E a prosperidade não é por aquilo que se tem, mas na realidade é o prazer que a gente faz as coisas, é o resultado de uma vida satisfeita. Pedro saiu dessa cobertura, por isso que não pegou nada. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que se talvez você tenha pescado, mas independente, e não tem pego nada, hoje à noite vai haver uma mudança na sua vida. Eu, durante algum tempo, por incrível que pareça, até mesmo dentro de um contexto debaixo, aparentemente, de uma organização, de uma estrutura, como nós estávamos falando, fui tentar pescar. 5 anos. Os pastores sabem, estava 5 anos tentando pescar, mas debaixo de uma autoridade estrutural, e não debaixo de uma palavra ou de uma autoridade dependente de Deus, na revelação da palavra. Não pesquei nada. Frustração, fazia e as coisas não aconteciam. Você já passou por isso? Você faz e as coisas ficam do mesmo tamanho. Você fala, mas fica do mesmo jeito. Você jejua, presta atenção. Você jejua, você ora, você vai para o monte, entra no mistério, sapateia, rodopia, sente, mas as coisas não mudam. Por quê? Porque na realidade você está fazendo algo fora da palavra, da autoridade, da dependência, da revelação que Jesus deu a respeito da sua vida. Deixa eu fazer uma pergunta: o que Jesus falou a seu respeito? Qual é a palavra de Jesus? Qual é a palavra de Deus para a sua vida? Sabe por que muitas promessas não se cumprem na nossa vida? É porque nós não estamos ligados a alguém que está debaixo dessa dependência de Deus. Tem muita promessa que não se cumpre na nossa vida, porque queremos viver uma vida independente. Eu gosto até disso, mas eu não quero me comprometer. É gostoso estar em certo lugar, eu me sinto bem, mas eu não quero me comprometer. Pedro, ele viveu uma experiência muito profunda com Jesus. Pedro, enquanto andou debaixo da autoridade de Jesus, o que aconteceu? Ele viu milagres, ele foi usado, foi algo tão maravilhoso. Mas a partir do momento que ele diz o quê? Vou pescar. A partir do momento que ele diz assim: não quero mais viver, não quero mais andar de acordo com aquilo que Jesus me ensinou, porque ele estava frustrado, ele estava decepcionado. As coisas começaram, na realidade, a ficar fechadas para a vida de Pedro. Hoje à noite, portas vão se abrir para a sua vida. Preste atenção no que eu estou falando. Por quê? Quando eu entendi esse nível que o Senhor está e quer me levar, quando eu entendi que eu precisaria continuar caminhando debaixo de uma palavra, debaixo de uma autoridade que é dependente de Deus, sabe o que aconteceu? As portas se abriram, o milagre aconteceu. Os 5 anos de sequidão não se comparam a esses anos que a gente tem vivido debaixo da presença, da chuva de bênção, da manifestação daquilo que é o reino de Deus. Eu quero declarar sobre a sua vida: talvez até agora não tenha dado nada, mas daqui para frente o Senhor vai fazer com que todas as coisas venham a frutificar e a multiplicar na sua vida. Você acredita nisso? Amém? Vamos continuar então. Olha só, eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, diga ao amanhecer,
Uau! O salmista diz que o choro pode durar uma noite, não é? Mas a alegria vem. É um momento, às vezes, que nós vivemos de frustração. E Deus não nos quer deixar permanentes. Deus não quer que nós venhamos a ficar permanentes nisso. Mas é um momento que passa. E eu vou dizer para você que Jesus, ele sabe, Jesus, dentro dele, quando ele vê Pedro e fala a respeito de Pedro, Jesus, ele tinha convicção de que ele havia ressuscitado para dar continuidade ao propósito de vida de Pedro. Deixa eu falar algo para você tão maravilhoso. Quando nós nos tornamos independentes, ou seja, saímos debaixo dessa autoridade, desta cobertura que é vinda de Deus, nós perdemos a questão da nossa identidade, do nosso destino e do nosso propósito. 3 coisas que nós perdemos quando deixamos de viver essa essência de um relacionamento de autoridade sobre a nossa vida, não impositiva, mas na realidade o quê? Com o desejo, eu quero viver dessa maneira. Pedro aqui, preste atenção, Pedro voltou a pescar. Jesus havia dito para Pedro o quê? Eu vou fazer de você o quê? Aquela palavra de Jesus revelou a identidade, o destino e o propósito de Pedro. Quando Pedro disse, eu não quero mais viver, vou pescar, o que aconteceu? Se perdeu dentro de Pedro a sua identidade, o seu destino e o seu propósito. Quem vive uma dependência espiritual, aceitando sobre a sua vida, preste muita atenção, alguém que também vive essa dependência espiritual, você começa a ter na sua vida restaurada a sua identidade, quem você é, o seu propósito, por quê, para quê, e o seu destino, aonde você vai chegar. Isso aconteceu na minha vida. O meu pastor, o meu discipulador, o pastor Odilon, é alguém que tem sido usado para afirmar cada dia mais a minha identidade, o meu destino e o meu propósito. Há 5 anos atrás eu disse, vou pescar, não quero mais, estou cansado desse negócio de igreja. Ô povo ingrato é os crentes. Ainda bem que ninguém disse amém. Falei isso, me decepcionei. Por quê? Porque infelizmente eu deixei de viver de acordo com a palavra que existia e existe sobre a vida daquele que me ama, que é gente como eu sou. E eu comecei a olhar muito mais para os defeitos do que para as qualidades. Eu comecei a olhar por aquilo que não fazia, muito mais do que por aquilo que era feito. E aí então eu me perdi. Talvez o que acontece muitas vezes na sua vida é que você começa a ter um senso crítico com relação àquele que Deus tem colocado sobre a sua vida, e você começa a olhar e ver que essa pessoa talvez não consiga fazer algo na sua vida. Eu vou dizer algo para você, ela não vai conseguir mesmo. Ela não vai conseguir mesmo. Porque se não for o Espírito Santo e a palavra na vida dessa pessoa, a obra será feita por mãos de homens e não pelo Espírito de Deus. Será por força e por violência e não pelo Espírito. E o verdadeiro discipulado acontece de que maneira? Pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E aí é tão gostoso que eu pude reconhecer e dizer, não, Senhor, eu não quero viver essa vida independente, eu quero voltar à dependência para que a promessa do Senhor se cumpra na minha vida. E então eu corri para o meu discipulador e falei assim, eu não quero mais viver dessa maneira, me ajuda, eu preciso de ajuda. O problema, preste muita atenção, é que quando nós estamos nessa situação, nós queremos que Ele venha até nós, não é assim? Alguém podia vir. Eu falo assim lá na Shalom em São José dos Pinhais da seguinte maneira:
A gente pega e ora para Deus e fala dos nossos problemas. Deus, eu estou com isso, estou com isso, estou com aquilo. Mas a gente espera, preste muita atenção, a gente espera que o pastor e o discipulador venham falar daquilo que nós falamos para Deus. Ué, você falou para Deus, não falou para o seu discipulador, não falou para o pastor? Quantos entendem a diferença? Você falou para Deus, meu filho, e agora você quer que a outra pessoa, o discipulador ou o pastor, entenda, adivinhe o que você está vivendo. Não existe isso. Ai, mas e o Espírito Santo? É muito simples. Quando eu me ligo a uma pessoa falando da seguinte maneira: olha, eu quero abrir meu coração para você, porque eu acredito que Deus pode usar a sua vida. Eu não vou ter dificuldade de falar das minhas fraquezas, porque eu acredito que aquela pessoa, ela vai me ajudar a estar conectado, ligado com a revelação e com a promessa de Deus na minha vida. E aí então, eu não tenho receio do que a pessoa vai pensar de mim. Então, querido, a partir de hoje, se você quer viver as promessas de Deus e a realização daquilo que Deus tem para a sua vida, ore para que Deus te dê um coração aberto a esta autoridade espiritual. Não é um ditador espiritual, mas é alguém como você, que está disposto a viver junto com você as promessas de Deus, os sonhos de Deus. O que acontece aqui ao amanhecer, eu quero dizer para você, está chegando o amanhecer na sua vida. Que isso, pastor? Jesus está chegando de uma maneira diferente. Aqui diz, ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Filhos, identidade. Jesus não deixou, preste atenção, Jesus não deixou de olhar para eles dentro daquilo que era o olhar de Deus. Filhos, vocês não têm algo para comer. Mas eles não reconheceram. Por quê? Preste atenção. Quem grita independência está dizendo morte. Eles não reconheceram. Por quê? Porque na realidade eles não estavam mais debaixo daquela cobertura. O que acontece quando eu vivo independente disso? Eu não enxergo, eu não vejo, eu não tenho discernimento. Pode acontecer do meu lado, mas eu não vejo que é Deus. Gente, quanto tempo eles passaram junto com Jesus? Quanto tempo? Mesmo o barco aqui e Jesus lá na praia, eles iam saber que era Jesus. E eu não ia, sim ou não? Por caminhar junto. Não é assim? A mãe, quer ver o exemplo da mãe? A mãe, ela sabe, é impressionante. A mãe sabe que filho que é que está chegando. Você já percebeu algo tão interessante? No meio da igreja tem um monte de criança, mas daqui a pouco uma chora. A mãe diz: é a minha. Não é assim? É assim. Não é bem assim. Não, a minha esposa, é o João que está chorando. Eu falei: amor, o João chorando? Não. Porque existe o que? Uma ligação. Eu vou dizer algo para você, querido. No meio de uma multidão, Jesus sabe exatamente o que está acontecendo com você. E o que Ele quer de nós é que possamos ter a mesma atitude que Ele teve. Sabe, quando você está debaixo dessa cobertura, dessa autoridade, você reconhece, você percebe que é Ele que está fazendo através da vida de alguém na sua vida, que é Ele que está falando com você. Diga para quem está ao teu lado: Jesus está falando com você. Você acredita nisso? Vamos continuar aqui, olha só. Jesus diz: filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. E ele disse: lancem a rede de lado, do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles lançaram a rede, e não conseguiu recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Preste atenção ao que Jesus está restaurando. Aquela noite, numa vida independente, numa vida fora de autoridade, eles foram pescar.
e não pegaram nada. Mas quando Jesus vem, e Jesus vem para restaurar o entendimento, Jesus vem para restaurar a identidade, o destino e o propósito. Jesus diz o seguinte: lancem a rede do lado certo, faz o que tem que ser feito da maneira correta. E é isso que nós aprendemos. Eles lançaram, e o que aconteceu? Ficou tão difícil. Por quê? Ali Jesus estava restaurando uma dependência. Uma dependência espiritual. Ali Jesus estava restaurando o quê? A autoridade sobre a vida deles. Jesus quer que você tenha uma vida, preste muita atenção, uma vida como aqueles discípulos, porque sobre a palavra dele começaram a perceber que o resultado seria diferente. Jesus quer que você hoje à noite comece a viver do lado certo, fazer do jeito certo. Você está entendendo? Filho, filha, não é empregado. Filho, filha. E às vezes Jesus está chamando você filho, filha, mas Ele está usando alguém como você para te chamar de filho, filha. E o problema é que às vezes a gente não consegue enxergar que é Jesus usando alguém como eu, para restaurar a paternidade, para restaurar aquilo que eu acredito que seria o sonho realmente de Deus para a nossa vida. E olha o que acontece, versículo 6, e ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixe. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Você começa a perceber, quando você entra nesse nível de autoridade e de dependência, o que começa a acontecer na sua vida. O discípulo amado de Jesus, Ele é o Senhor, é Ele, debaixo da autoridade da palavra dEle, vai acontecer algo. Aí aquele menino, eu vou dizer aquele moço, quem era o discípulo amado de Jesus? João, discípulo a quem Jesus amava. Pedrão, cara, ei, é o mestre, é Jesus. E o que Pedro faz? Perceba, quando tem alguém do seu lado que é dependente de Jesus, ele tem uma revelação das coisas que estão acontecendo, ele chega e te cutuca: ei, é Jesus. Você percebe que é Ele, olha o que Ele quer fazer na sua vida. Aí os olhos, parece que daquele que não está percebendo, são abertos. Por quê? Porque alguém que é dependente de Jesus tem a capacidade, através de uma palavra, de abrir os olhos daqueles que não estão enxergando. Você tem a palavra de Deus na sua vida, você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, você tem a capacidade de liberar uma palavra para que os olhos daqueles que não estão vendo comecem a ver que é Jesus. O verdadeiro discipulador é assim, tem a capacidade. O meu pastor, o meu discipulador, quantas vezes ele falava: filho, é assim. E às vezes a gente teima que não é. Não é desse jeito. E a gente fica: não, mas não pode ser. E quantas vezes, infelizmente, eu fiquei teimoso com relação àquilo que deveria ser feito. O que aconteceu? O que Pedro fez? Me diga, o que Pedro fez? Pedrão se joga na água do jeito que ele estava. Que jeito que ele estava? Pode falar. Peladão, não estava? Aí um outro segredo. Quando você quer viver o propósito de Deus, independente do jeito que você está, você mergulha, você se joga, frustrado,
não é? Frustrado. Pedrão se jogou com as frustrações dentro daquele mar, daquelas águas que, na minha opinião, simboliza uma mudança de vida, de transformação. Ele nadou até a praia. Jesus, preste atenção, não foi até o barco. Pedro foi até Jesus. Hoje à noite, talvez você vai ter que pular do barco, mergulhar nas águas que saram, que curam, e nadar até onde Jesus está, e dizer: Jesus, eu quero viver novamente. Restaura em mim o sonho, Jesus. Restaura em mim a paixão, Jesus. Corra de novo para essa vida de dependência. Corra de novo para debaixo de uma cobertura. Corra de novo para a essência daquilo que muda e transforma realmente a nossa vida. Nade, busque. Eu não sei a que distância era, querido. Eu sei o quanto tempo que eu levei nadando para chegar novamente a esse nível de compreensão, de dependência espiritual, e estar vivendo debaixo da autoridade. Quando eu falo autoridade, é a influência de alguém que é dependente de Deus. Não é perfeito, mas é dependente de Deus sobre a minha vida. Tive que me esforçar do jeito que eu estava, com as minhas mágoas, com os meus ressentimentos, com as minhas decepções, com a minha frustração de não ser o pastor que eu sempre sonhei ser, de não ser na realidade o marido, de não ser o pai. Eu mergulhei naquele rio, porque preste atenção, querido, a nudez fala de vergonha, a nudez fala de intimidade. E aí o que acontece? Eu tive que ir sem medo de passar vergonha, sem receio. E eu sabia que Jesus estava usando a vida do meu pastor, do meu discipulador. E eu disse: eu não quero mais viver sem essa cobertura. Eu preciso de alguém que possa trazer uma palavra para a minha vida, que possa realinhar o meu pensamento, que possa, na realidade, gerar uma esperança e uma expectativa. E aí o que acontece? Quando Pedro chega, aleluia, quando Pedro chega na praia, o que Jesus fez para Pedro? Peixinho na brasa. E hoje de manhã a gente falou que um discipulado bom é aquele que a gente tem comida, não é? Eu não sei, eu falei para o pessoal hoje de manhã que o que tem a ver o estômago com a cabeça, com a boca. Porque a nossa experiência é que quando você leva um discípulo para estar junto para comer, ele vai comendo e vai falando, vai comendo e vai falando. É uma coisa impressionante. Jesus sabia que teria que quebrar, preste muita atenção, Jesus sabia que teria que quebrar algo no coração de Pedro. Pedro nadou e chegou até Jesus, e provavelmente Pedro chegou lá com a cabeça baixa, envergonhado. E Jesus disse: Pedro, senta aqui e come comigo. Senta aqui, compartilha algo. Senta aqui, porque eu sei qual é a sua necessidade. Senta aqui, Pedro, porque eu quero que você entenda que tudo que nós precisamos para gerar uma dependência é a ligação e a comunhão, é o relacionamento. Jesus não estava esperando Pedro atrás de um púlpito. Jesus não estava esperando Pedro atrás de uma estrutura. Jesus estava esperando Pedro como se fosse uma mesa preparada, intimidade. A restauração da compreensão dessa autoridade sobre a nossa vida parte através do que? De uma vida de intimidade. Vamos comer junto, vamos dar risada. Eu digo lá em São José dos Pinhais, a gente tem que curtir ser igreja. Curte. Jesus está dizendo: Pedro,
Vamos curtir esse negócio do reino. Alguns estão me olhando com os olhos desse tamanho assim. Eu vejo Jesus vivendo essa simplicidade. Jesus não estava esperando Pedro se tivesse com a Bíblia aberta. Cara, você me deixou na mão. Podia ter dito isso, sim ou não? A hora que eu precisei, você me negou. E Pedro não se justificou. Se Jesus tivesse dito alguma coisa relacionada a isso, Jesus primeiro chama para Pedro: Pedro, senta aqui. Vem ficar perto de mim. Sabe o que Deus está falando para você? Chame os Pedros que foram pescar para sentar à mesa novamente com você. Chama aquele discípulo bagre ensaboado. Vocês têm essa expressão aqui? Bagre ensaboado. Bagre é um peixe liso para pegar. Agora imagine ensaboado. Lá a gente tem essa expressão. Tem o discípulo bagre ensaboado. Você tenta, mas não consegue. Foge. Ligeiro. Chama ele. Tem aquele discípulo, o fora de área. Você tenta. Ele nunca está conectado. Está fora de área. Você vai, manda um WhatsApp. Não. Aí o abençoado, aqui não tem disso. O abençoado até configura o WhatsApp para não aparecer que leu. Tem disso, não tem? Ó. Jesus falou para Pedro: Pedro, vem cá. Eu quero restaurar esse princípio na sua vida. Chega perto aqui que eu quero que você compreenda o que eu quero falar contigo. E aí Jesus, depois de chamar Pedro para esse nível, para restaurar a autoridade, ele diz assim, ele vai perguntando: Pedro, tu me amas? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Vai, faz aquilo que sempre, quando eu te conheci, falei que iria acontecer. Sabe o que Deus quer nesses dias? É que você, como Jesus, chame aqueles que talvez não tenham ainda a compreensão, a revelação. Compartilha com eles o pão. Compartilha com eles o calor de uma fogueira. Compartilha com eles o peixe da multiplicação. De onde Jesus tirou aquele peixe para assar? De onde ele tirou aquele peixe? Deixa eu falar algo para você. Jesus estava dizendo para Pedro: o que você queria viver era o natural, porque uma vida independente nos leva a só viver o natural. Jesus está dizendo para você: o que eu tenho hoje, o que Jesus estava dizendo para Pedro, é sobrenatural. O que eu ofereço, o que eu te dou, te alimenta para viver o propósito, te alimenta para viver os sonhos, te alimenta para cumprir aquilo que realmente é para ser vivido. Hoje à noite Deus quer restaurar isso na sua vida. Hoje à noite Deus está dizendo para você: venha. O que acontece ali em João capítulo 21, na minha opinião, é algo que nos fala de viver uma dependência espiritual debaixo de uma autoridade constituída por Deus. Olha o que diz aqui no versículo 8: os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre a brasa e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus: tragam alguns dos peixes que acharam da pesca. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede. Sabe o que eu quero dizer para você, querido? Que todo o resultado
que tudo aquilo que você vai fazer depois que você está debaixo de autoridade, você vai trazer aos pés de Jesus, não é aos pés do homem. O problema é que quando nós vivemos essa estrutura, nós sempre queremos oferecer ao homem os nossos resultados, o resultado da sua vida, o resultado dos seus sonhos, o resultado do milagre de Deus na sua vida vai ser trazido para Jesus. E aí você não vive cansado, aí você não vive fatigado, porque você serve e vive o propósito de Jesus debaixo dessa autoridade. Hoje à noite, eu não sei como é que anda a sua pescaria, sobre a palavra de quem você tem liderado uma célula, um grupo familiar. Nós chamamos de igreja no lar. Sobre qual palavra? Sobre a palavra de quem que você tem vivido o discipulado? Sobre a palavra de quem? Com todo temor no coração. Se for simplesmente só sobre a palavra desses pastores, vou usar um termo, lascou tudo. Mas se for sobre a palavra de Jesus, você vai se esforçar. Ele diz que eles se esforçaram, mas o seu esforço, você sabe que é para apresentar a Jesus. Querido, talvez você tenha se esforçado, você tem dito: ninguém tem visto o meu esforço. Mas sobre qual palavra você tem vivido e feito? Eu durante muito tempo vivi independente da palavra de alguém que realmente queria ver a realização de Deus na minha vida. Mas a partir do momento que eu pude compreender todo o meu esforço hoje, eu me esforço com alegria. Paulo diz: eu de muita boa vontade me gastarei e me deixarei gastar cada vez mais, porque debaixo da autoridade de Jesus, debaixo da autoridade de alguém que teme a Jesus, nós não cansamos de nos esforçar. No meu espírito hoje à noite, eu sinto que tem gente que está dizendo: eu estou cansado, eu tenho me esforçado, eu desacreditei de pessoas, eu não consigo mais olhar para aquele querido, para aquela querida da mesma maneira como eu olhava. Não consigo. Eu não consigo mais ter sonhos para aquela vida, porque eu mesmo estou cansado. Dia após dia eu tenho lançado uma rede e não tem vindo fruto, não tem vindo peixe. As coisas para mim se tornaram naturais. Sabe quando você vive no automático, porque você aprendeu que tem que ser feito dessa maneira? Jesus vem e desconstrói. Jesus diz: é do meu jeito que vai produzir, é do meu jeito que vai acontecer. E aí, debaixo da autoridade de Jesus, qualquer esforço vale a pena. Hoje à noite Jesus está dizendo: faça do jeito certo, do lado certo. Hoje à noite Jesus está dizendo para você, como Ele fez: chame para perto aqueles que talvez desistiram e foram pescar, aqueles que talvez sonhavam junto com você, a expectativa de algo tão lindo, mas por causa de alguma frustração acabou. Hoje à noite Jesus está dizendo: chegou o tempo, aleluia, que quando você está debaixo dessa autoridade, quando você depende da palavra, e Deus vai usar a gente como você para liberar uma palavra de milagre, de transformação, você vai viver os milagres de Deus.
Você vai viver a cura. Pedro viveu a cura. Esse Pedro de João capítulo 21 é aquele Pedro que vai ser levantado em Atos 2 com a palavra de autoridade. Deus quer te levantar nesses dias debaixo da unção do Espírito, com esta palavra de autoridade. E a palavra que você liberar é uma ordem espiritual do reino para uma transformação do ser humano, em nome de Jesus. Te convido a ficar de pé um instante, por favor. E assim, com todo o temor no coração, eu já quero te convidar. Você que, como Pedro, talvez você ainda não fez, ou alguns já fizeram, ou estavam querendo fazer. Quer saber de uma coisa? Eu vou pescar, cansei. Estou cansado. Eu liguei o automático. As coisas para mim estão automáticas. Não tem mais alegria. Hoje à noite Jesus está dizendo para você: pula na água do jeito que você está e venha ter comunhão e intimidade comigo, porque eu vou te sarar, eu vou te curar. Eu quero te convidar, vem aqui na frente, vamos orar juntos. Sabe, um dia eu tive que fazer isso. Eu falei: meu Deus, eu não quero viver isso. Estou cansado, trabalho a noite toda. Sabe, eu tenho pastoreado. Eu tenho pastoreado e as coisas não acontecem. Senhor, eu preciso de algo na minha vida. Vai falando para Jesus o que é isso. Vai falando para Ele. Vai falando: Deus, eu estou cansado, estou a ponto de desistir. Eu não desisti ainda, porque existe dentro de mim uma esperança. Eu quero viver essa esperança, Senhor. Onde Ele passar, onde o rio passar, tudo vai transformar. Quero Jesus, Pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está. Eu quero beber. Eu quero beber dos teus rios, Senhor. Se a minha sede lava o meu interior, eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Por onde o rio passar, tudo vai transformar.
Queridos, uma das coisas que Jesus ele faz naquele instante, ele vai na intimidade de Pedro. Ele não condena Pedro, ele puxa todo o desejo que ainda existia no coração de Pedro de viver o propósito. Sabe o que Deus quer da sua vida nesses dias? É trazer de volta aquela paixão, aquela intensidade, não por uma obrigação, mas por um desejo intenso de viver o sonho e o propósito do Senhor. Ele quer te dar um alimento, Ele quer te dar algo que vai renovar as suas forças, que vai realinhar o seu propósito, algo que vai trazer cura para a sua vida. Espírito Santo de Deus, vem nesses dias, Senhor, nos dar a direção do que devemos fazer sobre a Tua palavra, sobre a Sua autoridade. Senhor, eu oro por uma restauração, Senhor Deus, de paternidade nesses dias sobre esta igreja, Senhor. Senhor, eu oro agora, Deus, não por um conceito, mas um princípio do reino, porque Jesus chamou de filhos. Senhor, eu oro por estes corações que não se sentem mais filhos. Eu oro, Senhor Deus, por aqueles, Senhor, que tem realmente feito tanto, mas as suas mãos cansaram, os seus joelhos enfraqueceram, Senhor, e a frustração, Senhor, e até mesmo os ressentimentos e algumas mágoas surgiram porque se perdeu a dependência espiritual, a paternidade. E infelizmente, Senhor, tomaram uma decisão, se afastaram, deixaram de viver aquilo que do início foi tão intenso e forte neles. Eu oro, Senhor, para que esses dias o Senhor traga cura, o Senhor venha restaurar, o Senhor venha renovar. Espírito Santo, sabe, queridos, eu quero que você olhe um instante aqui para mim, só um instante. Minha voz já está chegando, e com todo temor no coração, pastores, por favor, pastor Gilson, pastora, os pastores cheguem aqui. Deixa eu falar algo para vocês hoje à noite. Deus colocou algo no meu coração. Pastores, o que eu entendo hoje é que Deus quer restaurar algo. Se Deus quer restaurar ou restituir, é porque já existe. Vocês são uma igreja muito linda, muito intensa. Assim, não falo isso para agradar ou receber algo nesse sentido, mas desde que eu cheguei, queridos, há algo em vocês. Ouvindo um pouco da história, é algo
não de uma genética natural, mas de uma genética espiritual. Mas enquanto eu estava orando aqui, veio muito forte. Deus quer restaurar. Deus quer restaurar. Sabe o que nessa igreja? Não que não exista, mas me parece que distanciou. Paternidade, abraço, não um abraço simplesmente porque nós devemos expressar através disso, mas porque existe dentro de nós o desejo. Eu sinto uma carência nesse abraço. Alguma coisa sufocou isso. E Deus está dizendo, através daquilo que Jesus falou para os discípulos: filhos, papai está aqui hoje, gente. Pula, pula, pula e diz assim: me abraça, pai. Pula e pede um abraço. Pula do barco da independência, pula do barco da incredulidade, do medo, pula desse barco. Se lança, eu te garanto. Um dia eu pulei nesse barco e eu disse para o meu pastor: me abraça, pai, me abraça. Pula hoje à noite e decida. Eu não sei se é com o seu pastor, com a sua pastora. Eu não sei se é com alguém lá, ou talvez até mesmo existe uma carência com relação à sua vida familiar. Mas hoje à noite Jesus está dizendo: tem cura. Pula e corre para o abraço. Papai quer te abraçar. Corre para o abraço do Pai. Corre para o abraço da restauração e da cura. Se lança nos braços, gruda no pescoço e diz: nós vamos superar juntos, e nós vamos cumprir o propósito. Aleluia. Tem gente querendo abraçar. Vai e abraça. Sai do seu lugar, vai lá e abraça quem o Espírito Santo está falando para você abraçar. Gruda nele, gruda nela. Hoje diz: eu estou aqui para receber esse abraço. Eu quero te abraçar. Eu quero dizer que eu estou junto. Eu quero dizer que eu preciso de você. Ou talvez você vai abraçar a pessoa que está do seu lado dizendo: esse abraço vai trazer cura, vai trazer restauração. Abraça e diga assim: nós vamos viver o milagre do Senhor. Ou simplesmente você quer um abraço do papai, a cura para a tua vida hoje à noite. Jesus está dizendo: vem, senta aqui, porque eu quero que você continue a viver o propósito. Em nome de Jesus. Se você pode, o irmão com o irmão, a irmã com a irmã, abraça ele, abraça ela e comece a orar declarando: tem cura, tem restauração. Abraça o seu irmão, abraça a sua irmã, vai lá ficar juntinho dele. Comece a orar dizendo: Deus, eu quero que esse abraço me cure. Espírito Santo, eu preciso desse abraço, essa coisa juntinha. Senhor, eu oro por essa restauração nesse lugar hoje. Oh, meu Deus.
amar tanto assim. Tanta paciência, tanta misericórdia, me ensina a desejar mais a ti. Me escolheste bem antes que eu nasci. Tanta graça que eu não posso resistir. Me compraste com teu sangue, me chamaste pelo nome, me ensina a desejar mais a ti. Leva-me, Senhor, nos teus braços de amor, onde me apaixono mais por ti. Leva-me, Senhor, dentro do teu coração, onde encontro meu lugar em ti. Leva-me, Senhor, nos teus braços de amor, onde me apaixono mais por ti. Leva-me, Senhor, dentro do teu coração,